Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do JP Podcast. Hoje com um convidado muito especial, pastor Ângelo Miguel Carniel. Ele que é empresário, pastor, esportista também, maratonista, né? E como pastor também palestrante numa área muito importante que é a área da família. Então nós vamos abordar vários temas hoje e você que está nos assistindo, não saia daí porque certamente nós vamos conversar assuntos muito bons aqui para o nosso aprendizado. E já quero convidar você que está nos assistindo a estar compartilhando o nosso podcast. Você que está no canal pelo YouTube, deixe seu comentário, curte. E também, se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar mais longe com o nosso programa, com o nosso podcast, o JP Podcast com Joel Pego. Muito boa noite, pastor Ângelo. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com o pastor Joel, com esse tempo especial de a gente estar compartilhando aqui conhecimentos e experiências que nós passamos pela vida. Boa noite a todos também. Muito bem. Pastor Ângelo, gostaria de, nesse momento, aliás, fazer uma observação que essa cuia aqui, ela não está só de enfeite, não. A gente acabou de tomar umas boas cuias de chimarrão, agora há pouco. É verdade. Né? Não vamos tomar agora para a gente não ter que interromper a nossa prosa, mas... como um bom gaúcho que nunca se aparta da cuia, né? É isso aí. Pastor Ângelo, faça uma apresentação da tua vida pessoal, família, e aí nós vamos já fazer algumas perguntas, e é muito mais um bate-papo do que uma entrevista. Vamos ficar bem à vontade, bem tranquilos, e eu tenho certeza que você que está assistindo vai poder se deleitar, né, com os assuntos que vamos aqui tratar. Fique à vontade, pastor Ângelo. Então, eu sou casado, eu tenho 2 filhos, eu estou casado há 37 anos, tenho 2 filhos, 3 netos, 2 já nasceram, a minha nora está grávida, e a gente estamos felizes, né, porque esse neto está chegando. Eu tenho a minha vida assim, profissional. Eu comecei a trabalhar com 24 anos só, porque estudei no seminário dos padres, e daí eu trabalhei como funcionário de uma empresa e depois tive a minha própria empresa. Muito bem. E a empresa que o pastor trabalhou foi em Curitiba mesmo? Foi. Eu trabalhei na Disapel. Acho que os mais antigos devem lembrar dessa empresa. Aí onde que foi o começo da minha vida profissional. Eu pude aprender toda na área do comércio. E depois eu trabalhei com o pessoal da Casa Santo. Eu sempre pensei em ter o meu próprio negócio. Mas quando que daí eu com a minha esposa, a gente achou que devia começar, nós começamos e colocamos uma empresa. Inclusive o nome era Casa Ambiente. E antes de mais nada, a gente sempre pensou da Casa Ambiente como um ambiente para a própria família. Até por causa disso o nome estava lá, Casa Ambiente, e embaixo estava o ambiente para a sua família. A gente sempre pensava, além dos recursos que nós precisávamos como família, nós poder atender famílias através do negócio, através os móveis elétricos que nós comercializava, adentrava dentro dessas casas. E muitas vezes a gente orava sobre isso e dizíamos que esses móveis seriam para o bem daquela casa, para aquelas famílias. E esse foi o desejo nosso como empresa, né? Mas assim falando, parece que foi muito fácil, mas existiu algumas lutas, dificuldades até chegar nesse projeto todo desenvolvido, né? Bastante. Porque eu sempre dizia até inclusive para colegas meus que queriam abrir empresa, a questão da vez que uma empresa ela quebra, da vez nem é pela sua dificuldade, da vez pelo seu sucesso. Muitos empresários, quando começa uma empresa, a tendência é começar assim ter um sucesso,
acham que não vai ter problema mais. E daí deixam de cuidar do processo diário. E gasta além das suas possibilidades. Aí faz novos investimentos fora da medida, apartamentos, carros e se descapitalizam. Uhum. E quando que uma empresa dessa ela começa a cair o faturamento, que é normal, as suas quedas, a pessoa não tem um capital de giro para isso. Então, hoje, para ter uma empresa é uma mágica. É algo assim que a gente tem que cuidar disso muito, né? Foi legal, passamos por muitas dificuldades, isso, né? Sem dúvida. Mas eu gosto sempre de destacar uma situação. No começo da minha empresa, sabe que hoje, infelizmente, dentro do mercado, do comércio, há muita sonegação, né? Sim. E no começo eu entrei nessa situação também. Aí comprava meia nota, vendia meia nota. E porque até pelo que as pessoas, todos dizem que a carga tributária é tão grande que é impossível arcar com todos os impostos. Sim. Mas um dia que eu faço a minha oração da manhã, o meu tempo com o Senhor, e eu fui ler lá em Romanos 13, que diz que nós devemos pagar tributos a quem é devido, honra a quem honra, respeito a quem é respeito. Aí eu entrei em crise, porque eu pensei o seguinte: eu já estava, realmente a dificuldade do começo não é fácil. E daí eu disse, olha, ou eu obedeço o que está na Bíblia, ou eu continuo fazendo desse jeito e esqueço que a revelação de Deus veio para mim. Mas eu disse, eu vou fazer isso. Daí eu falei, a minha esposa quando acordou, eu falei para ela, disse, olha, a partir de hoje eu vou nada, nenhum produto vai entrar na minha empresa, nenhum produto vai sair sem nota. Mas eu creio que em máximo 3 meses eu vou quebrar a empresa, porque não tem, porque nós já estamos com dificuldade e ainda pagando os impostos parciais. Foi no começo da empresa, não foi muito tempo. Daí eu até cheguei no outro dia na loja e falei para os meus funcionários, eu disse, olha, a partir de agora vão pagar todos os impostos, todos. Se quebrar e vamos assim, não tem o que fazer. E foi graça de Deus. As coisas melhoraram. Eu fiquei 22 anos e meio com a empresa e tive, claro, por dificuldades, todos têm, mas honrei o compromisso, honrei a Deus, pagando sempre todos os tributos, impostos. Meus funcionários, nenhum entraram sem registro, todos com registro. Honrei, sempre paguei todos os impostos e Deus me honrou também, que eu consegui. Olha aí, é uma prova de que é possível, né? É possível. Embora a gente sabe que os empresários, eles têm, né, essa dificuldade por uma carga tributária tão alta. Sim, é verdade. Mas aí eu me lembro daquilo que aconteceu com Isaac, né? Quando ele prospera, né? E a Bíblia diz assim, porque Deus o abençoou, né? Sim. Então, quando a gente toma uma decisão baseado na palavra de Deus, né? Deus, ele se responsabiliza, né? Até porque a Bíblia diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, quando a gente honra essa parte, também Deus está olhando, né, para nos honrar e honrar aquele que tomar uma decisão assim. Que experiência maravilhosa, né? Fica aí o exemplo para você que está nos assistindo de que é possível. Sim. Né? Claro, a gente vai ver que existem as dificuldades, os problemas, quando você decide a agir corretamente, parece que as coisas de início ficam ainda mais pesadas, né? Mas depois Deus, ele prova, mas também depois ele aprova, né? Sim. E vem com a bênção sobre... Eu creio que essa questão não é questão de
da gente estar ligado com o Senhor, né? Ter essa convicção em Deus e dar esses passos de fé. É um passo de fé. Realmente, eu mesmo não queria que ia continuar, porque realmente as dificuldades são grandes. Mas Deus é Deus e Ele quando quer, de acordo com a vontade dele, Ele banca a situação. Olha aí, que benção, né? Você está assistindo a mais um episódio do JP Podcast, hoje com o nosso convidado Ângelo Miguel Carniel, ele que tem muitas experiências e com certeza vai rechear esse podcast com muitas informações e muitas histórias, né? Como essa aí, que é um testemunho vivo, né, daquilo que Deus faz quando alguém decide honrar a Deus e também cumprir com o seu compromisso como cidadão, né? Muito bem, pastor Ângelo. Eu sei que teve um momento de virada na tua vida com relação à tua vida espiritual, que você teve um encontro com Deus, né? Essa experiência já foi depois desse encontro, mas quando que você teve essa experiência de uma conversão, de entregar a vida para Jesus, né? Porque acho que nem toda a vida foi assim. Não. Né? Teve um momento em que isso aconteceu na tua vida, né? Isso. É interessante porque, na verdade, eu quando que tinha 8 anos de idade, eu creio que 8 para 9 anos, eu morava no interior de Santa Catarina, no município de Coronel Freitas. E eu lembro que teve um domingo lá que teve uma missa, e teve o padre, foi lá junto com o seminarista. E aquele padre, ele apresentou lá para a igreja, né, que aquele seminarista seria um posterior padre que estaria atendendo as comunidades e ensinando e tal. Aquele dia eu entendi o meu propósito para com Deus. Eu pensei, eu vou fazer isso. Um dia eu vou estudar, eu vou ajudar pessoas, eu vou cooperar com as pessoas. Mas aí eu fui para a cidade, eu estudei, aí fui para o seminário, e saí do seminário, desistir do propósito, né? E a vida no fundo... O seminário seria um seminário para padre, é isso? Isso, estudei... Quantos anos ficou no... 5 anos no seminário. 5 anos no seminário. Sim. E daí eu saí, voltei à vida normal, esqueci um pouco do propósito, daquele desejo que eu tinha, e casei, né? Tive meus filhos e tal, e a minha esposa se converteu evangélica, foi antes comigo do que eu, e eu comecei também vendo, olhando, estudando, né? Eu fiz filosofia, então é um pouquinho mais difícil, né? Mas daí nós fomos num retiro em Mafra, e aquele dia foi um dia marcante. Aquele dia foi a minha real conversão, e voltou aquele desejo de 8 anos. Diz, olha, é isso que eu vou fazer. Mas o texto era Mateus 7, 22. 22 e 23. Que o Senhor Jesus diz, nem todos naquele dia, muitos naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor. Né? Eu fiz isso, fiz aquilo, expulsei demônio e tal. E o Senhor diz, eu não te conheço. Então essa questão marcou muito para mim. Eu disse, olha, eu preciso voltar a ser aquela pessoa que eu entendi lá com 8 anos, que eu quero evangelizar, eu quero falar da palavra do Senhor, eu quero que as pessoas, aquele dia, vão receber do Senhor, o dia do julgamento, vai receber do Senhor Jesus, diz, entra para o reino que foi preparado para ti. Então, esse foi o dia marcante para mim. Aí eu comecei, eu fiz teologia também depois, e hoje eu estou envolvido bastante com o Ministério de Casais. A gente atende, mesmo dando curso, mas também atendemos muitos casais, para realmente ali é a base de tudo.
A família é a base onde que as crianças, elas nascem, crescem, são cuidadas, elas têm a proteção da família e automaticamente onde que há uma família, há uma direção, há um propósito que leva isso. Ou seja, teve um encontro com Deus, né? Dentro daquilo que você já tinha, esse sentimento, voltou, se aflorou novamente. Sim. Né? De acordo com aquela palavra que o pastor ouviu. E Deus te chamou para esse ministério específico, né? Podemos dizer, né? Porque a família, embora seja um ministério específico, mas ele abrange praticamente todas as faixas etárias, porque você trabalha direto com os casais, mas influencia em toda a família, né? E daí ministra palestra nas igrejas, como é que funciona essa parte? Olha, principalmente a gente tem umas palestras também, nós já damos palestras de casais, palestra de educação de filhos da maneira de Deus, mas o forte mesmo é o curso Aliança, que são, agora 11 encontros, era 10 encontros, agora modificou, 11 encontros que a gente faz com os casais, e nesse 11 encontros ele passa todas as situações de um casamento, desde do entendimento de que é uma aliança de casamento, que hoje, pelo que o mundo vive, é mais um contrato, onde que quando que alguém falha, o outro já se dá o direito de romper com esse contrato. Mas o que o Senhor diz que desde a Bíblia, desde o começo, que, né, o homem sai da sua casa, une sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, e o que Deus uniu não separe o homem. Então isso é uma aliança, que Deus formalizou e Deus pensou no casamento. Então a gente conversa a partir desse princípio, depois vai passando todas as situações que acontecem dentro de um relacionamento de um homem, de uma mulher com seus filhos, desde da questão do perdão, da questão do relacionamento em si, da comunicação, que hoje é muito complicado no casamento. Da vez o homem tem um jeito diferente de pronunciar, a mulher outro jeito, da vez se chateiam, se magoam, da vez no final não é nem isso que eles querem, magoar o outro, mas não tem essa forma correta da comunicação. Então a gente instrui todo esse processo dentro desse curso, né? E é bem legal. Ele dá 11 semanas, né? Uma aula por semana. 11 semanas e ao menos dá uma abrangência total de todo o relacionamento do homem e uma mulher e com os seus filhos, né? Transformar numa família uma geração de bênção. Agora, esse é um tema muito importante, mas que está enfrentando muita dificuldade, né? Porque a gente está vendo aí no mundo, de uma forma em geral, o casamento ele não é tão visto assim, dessa forma tão tradicional como nós, evangélicos e cristãos, vemos, né? O mundo tem visto o casamento hoje de uma forma... o que o senhor acha que está levando as pessoas a não considerarem tanto o casamento e contraírem para si relacionamentos, às vezes, pouco duradouro, né? As pessoas se juntam, daqui a pouco já não estão mais juntos, ou então se casam, daqui a pouco já estão se descasando, né? Se divorciando. O que o senhor acha que está levando a essa situação? Eu acho que, principalmente, os que estão entrando no casamento hoje, já é resultado de crianças abandonadas, crianças que foram criadas distante do pai. Às vezes o homem que está em casa junto com a mãe não é o pai deles.
E da vez não tem então esse compromisso de paternidade, de envio, de educação de acordo com a vontade do Senhor. Então é difícil, até porque não é o pai dele, e de certa forma sempre fica aquela questão de, olha, é o teu filho, não é o meu filho. Então, e hoje essas crianças que já estão se unindo em casamento, já vem de um abandono familiar. Não vem de uma estrutura familiar. E onde que tem um pai, onde que tem uma mãe, mesmo com seus defeitos, todos têm. Todos têm dificuldade, todos têm defeito, mas onde que tem uma família constituída, ela é diferente. As crianças, elas vão crescendo, e é isso que é importante. Inclusive nós instruímos sobre isso, de que as fases da bênção da vida de uma criança. Então tem as fases, porque quando que a gente não abençoa, é automático, não dizer, eu não amaldiçoo. Mas um filho sem um pai e uma mãe em casa, ele fica descoberto. Ele não tem a proteção do pai e da mãe que cuida do coração. Vocês vejam a questão, por exemplo, das meninas, das filhas. Elas precisam ter o coração dela guardado pelo seu pai. E por isso que quando que fazem a cerimônia do casamento, o pai leva a filha até o altar para entregar para o noivo. Esse momento é um ato que deve ser valorizado, porque ele vai, em outras palavras, está dizendo: agora, a partir de hoje, você vai cuidar do coração da minha filha. Mas hoje... Ou seja, não é apenas uma tradição no casamento, existe um significado para isso. Isso, né? Hoje se torna um ato social. Mas, na verdade, o princípio disso é isso mesmo. É que o pai, até então, é responsabilidade dele de cuidar do coração da filha. E a partir de que aquele dia que ele vai entregar para o marido, para o futuro marido, o noivo, eles olha, a partir de hoje você cuida dela. E a mãe vai levar o filho para o altar, porque ela tem que saber que não é mais o filhinho dela, no emocional, porque a mãe é mais emocional. Então o que ela faz? Ela leva ele lá para o altar, porque ela diz: a partir de hoje eu me desligo de ti emocionalmente. Você vai se ligar à sua esposa e vocês dois vão viver. Então ela precisa, é mais difícil a mãe entregar, então, mas ela faz, esse é o processo. Esse deveria ser, hoje, esse ato social deveria ter esse valor que foi instituído. A instituição desse desenvolvimento seria para isso. Mas hoje se torna um ato social, por quê? Você veja que a maioria às vezes eu digo assim, às vezes teria que estar lá na frente os pais e o sogro, porque normalmente hoje os filhos se unem, se ajuntam e vão morar na casa do sogro ou do pai. Não é assim. Ou seja, o que era antigamente um ato de desrespeito, hoje está se normalizando, né? Normalizando. Nos relacionamentos modernos, digamos assim. Aliás, a gente vai aprender que o casamento ele é algo tão sagrado, né? Tão sagrado. Que Deus instituiu, que a Bíblia Sagrada ela vai mostrar esse relacionamento entre a igreja e Jesus como casamento, né? A igreja sendo a noiva e Jesus sendo o noivo. Sim. Né? Então, e assim a Bíblia vai dizer, né? Acho que Paulo escreve isso, ou Pedro, que o marido deve honrar a sua noiva como Cristo, né? Honra a igreja, né? Isso. Então existe um paralelo disso, e é muito forte, porque o casamento ele é de fato algo sagrado. Agora, há uma controvérsia muito grande com relação ao que está acontecendo hoje, porque as pessoas estão dizendo assim: se o amor acabou, como continuar casado? Tem uma palavra no hebraico
que diz que a palavra é diantique, que ela significa um acordo imutável, divinamente imposto entre Deus e o homem, para que regule, para que o relacionamento entre as partes. Esse que ele estava falando é a mesma coisa que, vamos supor, que hoje, quando que as pessoas fazem um testamento. Quem faz parte do testamento? Só quem faz. Então, a dica de Deus é única, não é mais o que o mundo diz. Hoje você diz, não, o mundo mudou, a cultura, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós devemos, o casamento é uma aliança e é um acordo dado por Deus. E ele não tem a nossa parte. É uma ordem divina. Porque ele diz que os dois se tornarão uma só carne. Então, não tem como mudar isso. E o que acontece que as pessoas entram às vezes eu digo assim, né? Porque antes do casamento, as pessoas têm o desejo do coração é estar junto. Mas depois do casamento, a gente precisa ter a razão e a decisão de estar junto, que vai alegrar o coração. É nesse sentido. Então, por isso que hoje as pessoas vê mais no emocional a questão do casamento. Não acabou o amor, a pessoa não é mais interessante, daí começa a crise, e as pessoas, em vez de cumprir com o que disse, porque ser fiel é fiel do que eu digo, não que o outro faz. A aliança é assim, a promessa que eu fiz, Deus é fiel, porque a palavra dele, ele honra. Não depende da minha atitude. Ele vai honrar a palavra dele. E se a nossa palavra, ela é honrada, que eu vou dizer, porque eu vou cuidar dela, no amor, na tristeza, na alegria, na pobreza, no sucesso, em todas as situações, eu não tenho que mudar depois, não tenho que arrumar uma desculpa, não, mas é por causa disso. Então, a palavra de Deus, ela é para ser vivida, e é uma decisão do coração. Nós temos que decidir isso e alegra o nosso coração por isso. E não dá para andar pelas emoções. Ou seja, na hora de dizer o sim, né, precisa analisar antes, né? Sim. E o mais interessante no casamento é que é uma escolha da própria pessoa, né? Ou de ambas as pessoas que estão entrando nesse relacionamento. Então, quando elas tomam essa decisão, tomam dizendo que estão cheios de amor, mas estão assumindo um compromisso, né? E o pastor, o padre ou quem está celebrando esse casamento vai dizer, né? Até que a morte os separe. Aliás, eu conheço um pastor que dizia que quando alguém procurava ele para dizer que queria separar, ele falava assim, então eu vou orar para um de vocês morrer, porque a Bíblia diz que até que a morte os separe. Pois é. Quem que vai querer morrer? Ninguém quer morrer, né? Porque, na verdade, o que falta, na verdade, é o compromisso, o comprometimento, né? Isso. Porque isso, eu acredito que esse comprometimento, esse compromisso vai, aquilo que o pastor já falou, vai trazer a alegria dentro do relacionamento, né? E o amor, ele vai ser cultivado dentro desse relacionamento quando existe compromisso, né? Eu acredito que a primeira coisa que é quebrado é o compromisso, né? Eu gosto de entender assim, quando que a gente entra num casamento, é como que a gente adentrasse de uma porta, da porta de uma casa, e a partir daquele momento você esquece aquela porta, até fecha aquilo lá com uma parede. Porque não é uma prisão,
No sentido de que quando que você está num casamento, os problemas todos vão ter, mas se resolve ali dentro. Não é mais aquela história, não, mas olha, então qualquer coisa você sai, qualquer coisa vão separar, então se for assim é melhor a gente separar, sabe? Fica sempre olhando para a porta. Não, esse compromisso é eterno. Esse compromisso que a gente assume perante Deus e perante as testemunhas da igreja, de qual instituição for, nós vamos assumir para que realmente ela tem que ter valor eterno. Pastor Ângelo, tem uma outra situação que está muito comum hoje. As pessoas entrando no relacionamento, vão no cartório e fazem um contrato de união estável, né, de convivência entre si. Esse contrato, na tua visão, é claro que há divergências de ideias, né? Isso aí é normal, mas na tua forma de ver, este contrato, ele pode ser considerado, ou ele tem a mesma validade diante de Deus, diante da Bíblia, como um casamento, ou ele é muito mais para fins de um compromisso civil diante da justiça? Qual que é a forma de o senhor ver essa situação? Bom, por isso que eu creio que é muito importante a questão da instrução dos noivos quando que vão entrar num casamento, ou de duas pessoas que vão assumir esse compromisso. Porque no interior do seu coração, a pessoa precisa, diante de Deus, ter no seu coração o desejo de dizer: eu vou viver com essa pessoa até o meu último dia, ou até o último dia da vida da outra pessoa. Esse contrato que é feito, eu vejo que é um ato civil, um ato que ele é inferior ao meu compromisso com a pessoa e com Deus. Se eu não tiver esse compromisso com a pessoa e com Deus, aquele contrato lá é só para me livrar de algumas coisas, é só para cumprir algumas tabelas. Mas eu acho que o real casamento é aquele que a gente empenha o coração e a mente segundo o que Deus diz. As leis civis estão aí para ser cumpridas também. Então, ou é o casamento no cartório, isso é um ato civil. Eu não vejo assim, pode fazer, mas não tem nada, se não tiver algo no coração do compromisso de um relacionamento com a pessoa para sempre, o cuidado, diz a mulher ser amada, protegida, guardada pelo marido, o homem sendo valorizado, honrado, respeitado pela mulher, independente se ele fez um ato civil de uma forma ou da outra. Isso é secundário, é importante. Mas ele vem em segundo plano. Eu acho que é o segundo plano. O primeiro plano é com Deus. Sim. E com a pessoa. E depois você cumpre os meios civis. Eu aqui, enquanto o senhor falava, eu raciocinava a respeito do assunto. E algumas pessoas defendem, não, existe o mesmo valor. Agora, se existe o mesmo valor, por que se criou uma outra forma dessa união estável? Porque se o casamento com certidão de casamento mesmo, conforme o tradicional, né, tem a mesma validade, ou o contrato tem a mesma validade, por que se criou? Né? Agora vem um outro detalhe. O senhor disse assim, quando as duas pessoas se unem. Agora, quando a gente usa o termo as duas pessoas, é claro que estamos tratando de homem e mulher. Claro. Que eu acho que é a tua visão também. Claro. Porque existe hoje os casamentos, ou não casamento, mas acho que união estável. Alguns países já têm o casamento, né, com certidão mesmo de casamento, de pessoas do mesmo sexo. O que o senhor pensa a respeito disso? Olha, eu penso nessa questão, eu penso da lei do certo e a lei moral. Nem tudo que é certo é moral. E a moral é baseado no que a Bíblia diz. E o que é certo é baseado no que a lei diz.
que é formado pelos homens. Então, eu não vou discutir o certo segundo o que a lei diz, porque é a lei que diz e eu não posso falar nada contra isso, porque se num país está liberado o aborto, a mulher pode fazer aborto e ninguém pode fazer nada. Mas moral é outra coisa. Perante Deus, por isso que a Bíblia diz que nós seremos julgados pela retidão de vida e não por fazer certo segundo o que uma lei humana diz. Então nós vamos responder pela moral segundo o que a Bíblia diz. Então é nesse sentido. Então eu não entro nessas questões porque eu não quero. Eu entendo isso. Eu não sou advogado e não vou. Eu defendo a moral. E perante Deus que vale a moral. Então, a gente vai ver na Bíblia, né? A Bíblia dizendo, né? Lá em Gênesis, né? Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, né? E se tornarão os dois uma só carne. E aí a gente vai ver as outras modelos de casamento, formas de casamento, né? De pessoas do mesmo sexo, e que hoje está comum isso, mas biblicamente há uma reprovação disso, né? A Bíblia não... É porque isso é uma lei civil. Que é permitido, né? Mas não é bíblico. Então não é uma lei moral segundo Deus. Sim. Segundo a Bíblia, não é moral. Então é nesse sentido. E é aí que mora a polêmica, né? A polêmica. Porque existe, claro, os defensores dessa visão, né? Mas eles estão olhando de acordo com os olhares humanos. Sim. Né? E dos desejos carnais, pecaminosos, né? Sim. Porque de acordo com a Bíblia a gente vai ver que Deus criou o homem e mulher e disse, né? Crescei e multiplicai. E quando eu quero falar isso porque isso precisa ficar bem claro, né? E quando se une homem com homem ou mulher com mulher, como vai se multiplicar? Não tem. Como vai crescer? Como vai povoar a terra, conforme diz a Bíblia? Então, fica aí essa palavra, né? Eu não quero aqui criar nenhum tipo de polêmica, mas o assunto, ele é um assunto já, digamos, polêmico. Por quê? Porque quando a Bíblia diz crescer e multiplicai, né? Só existe uma forma. Quando o homem e a mulher se unem no ato matrimonial, é que realmente vai haver essa possibilidade. Exatamente. Né? E como um pastor que ensina família, que ensina princípios bíblicos, eu tenho certeza que essa é uma pauta que entra, né, nos ensinos, nos estudos, né? Sim. No curso. Sim. Porque é o básico, digamos assim. Sim. Né? Até porque Deus fez o homem e a mulher diferentes. E a perfeição, ela está na diferença. A diferença se completa. O homem e a mulher se completam. Então, não tem, porque hoje tem as crises entre o homem e a mulher, e aparentemente tem pessoas que acham que dois homens daí não vai ter crise, ou duas mulheres não vai ter crise porque são da mesma linha, mesma natureza, mas vai ter também. Então a gente tem esse princípio, por isso que a gente até dá curso de casais, homem e mulher, no sentido de família. Porque o casamento, eu gosto de dizer que é como uma casa com duas abas, e elas formam aqui dentro, ela é uma proteção para os que estão dentro. E aqui que surgem os filhos, eles crescem e formarão outras casas, outras, né, a geração de bênção que vai acontecendo. Então isso é o desejo que nós trabalhamos para isso, que isso aconteça na vida dos casais. Agora, dentro dessa casa,
desse lugar protegido, o pastor já falou que existem os problemas que surgem, né? Sim. E o que mais provoca problema dentro de uma casa? As pessoas usam hoje muito o termo incompatibilidade de gênero. Então, o fato de ser um homem e uma mulher dentro do mesmo ambiente cria esse ambiente, digamos assim, litigioso ou com atrito. Seria isso, essa incompatibilidade? Seria o que mais provoca? O problema financeiro provoca também problema entre o casal? Os filhos provoca problema entre o casal? O que mais... ou ambos, o que mais pesa dentro de uma família para criar atritos dentro desse relacionamento? O principal problema que a gente vê trabalhando com casais é a comunicação. A comunicação, até tem um pastor que fala que a mulher fala mulheres e o homem fala hominês. E daí a mulher não entende o hominês e o homem não entende a mulheres. Então, então a comunicação, quando que a gente ensina como a pessoa se comunica, da vez não é o que ela está falando, mas como está falando. É isso que às vezes dá as crises. E da vez as palavras, elas não transmitem a mensagem. Ou ela transmite uma mensagem invertida. De ofensa, de diminuição de valor. Então, a comunicação, hoje, quando que as pessoas conseguem entender o coração, o sentimento da outra pessoa e comunica palavras de bênção, o homem como aquele que cuida, ama e protege, a mulher como aquela que respeita, honra o seu marido, que é a Bíblia, isso que a Bíblia diz, mas não só em palavras, mas a mensagem seja transmitida, porque você sabe que hoje a comunicação, as palavras representam muito pouco. O gesto, a atitude, o que a gente faz, ou a tonalidade da voz, ela representa a mensagem muito mais do que propriamente a palavra. Por isso que fica essa crise. Não foi isso que eu disse. Eu não quis dizer isso, eu disse aquilo, e fica aquelas situações complicadas. Então, hoje, realmente, o que a gente está, assim, no nosso trabalho, que a gente, do curso e dos atendimentos que a gente faz, o que a gente mais percebe, a dificuldade que eles estão tendo é na comunicação. Agora, a gente tem observado que essa comunicação, muitos casais têm se valido, vamos dizer assim, de WhatsApp, de rede social para o relacionamento familiar, né? E tem conversado muito pouco, né? O que dizer a respeito disso? É válido essa comunicação, ou conversar assuntos por rede social, por um WhatsApp, por exemplo, né? Ou essa conversa precisa ser no olho, né? Principalmente quando se trata do relacionamento. Pessoas estão discutindo relacionamento hoje, né? Um casal discutindo pelo WhatsApp. O que dizer disso? Isso é frio, é muito frio. Não tem. Hoje a comunicação, ela tem que ser de olho para olho. A pessoa tem que olhar para a pessoa e perceber o que está acontecendo no seu interior. Porque, da vez, o que ela está agindo, ela é um grito de alerta, às vezes. Porque tem muitas vezes a pessoa grita ou desonra, desrespeita, no fundo é uma tristeza que tem lá no seu coração. E se a pessoa não olhar do olho para o olho, de conversar, sabe que tem muitos casais que vivem só na base das informações. Como é que foi o dia hoje? Tá tudo bem, o que vão fazer? Mas esquecem
de olhar como é que você está. Está tudo bem contigo? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu sentimento? Você está bem? As pessoas não... É tão corrido que se valida do WhatsApp para dar, às vezes, uma comunicação. Às vezes até manda... Imagina, a pessoa está em casa, junto, percebe, está batida, está triste, e daí sai de casa, lá no ônibus ou no trabalho, manda até um coraçãozinho, mas quando está junto não tem a comunicação. Por isso que eu acho assim, às vezes eu digo até para o pessoal, porque antes de casar o desejo é de estar junto, depois de casado, por estar junto, acha que não precisa de ter tempo junto. Mesmo estando junto, não está tendo esse tempo exclusivo de um olhar para o outro, um orar pelo outro. Como é que está? Como é que você está sentindo? A coisa mais maravilhosa que Deus fez foi um homem e uma mulher. Porque o homem, Deus fez para ele ser o provedor, para ele providenciar as coisas, para ele enviar os filhos, né? A mulher, ela tem aquela visão ampliada. Ela ajuda o homem a dizer, olha, o nosso filho está com um problema, deve estar acontecendo alguma coisa na escola. Ela percebe mais. Nós, como homens, somos um tanto que cegos, né? Tem as suas, sabe, algumas exceções, mas como regra, nós somos um tanto que cego nessa área. E as mulheres têm essa visão, a mãe tem essa visão. E daí por isso que isso é muito importante. Esse tempo de conversa... Consegue ver mais os detalhes das coisas. Os detalhes, né? E ela diz, olha, o filho lá tá tendo algum problema. As crianças vai passando da puberdade, do momento ali da começa a juventude, aquelas... Da vez não tem essa comunicação de como funciona o seu próprio corpo, que tem umas alterações marcantes. E da vez nós, como pais, deixamos eles... Passa batido, né? Passa batido. E é a nossa obrigação. Então, a questão do marido e da mulher precisa ser feita assim, de olho para olho. Eu até vou dar como um exemplo. Eu sou um pouquinho agitado, eu sou bastante agitado, na verdade. Eu não gosto de ficar muito parado, eu sou bastante ágil. A minha esposa gosta de ter um tempo de qualidade. E a gente conversou. Eu para ficar sentado era difícil, um tempo. E daí nós decidimos que todo dia nós íamos ter ali, tomar o chimarrãozinho junto, e ficar ali meia hora, 40 minutos, uma hora juntos, conversando sobre nós, sobre a nossa casa, sobre nossos filhos, sobre as coisas da nossa vida, do nosso relacionamento. No começo, meu irmão, não foi fácil para mim. Eu começava até a dar umas coceiras e tal. E, sabe, com o tempo, hoje eu sinto falta disso. A gente é um desejo, porque a gente tem esse tempo especial para isso, para conversar sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre ela perguntar para mim da minha vida, eu perguntar para ela sobre como é que está ela. Nossa, eu sou alertado por ela sobre as situações dos nossos filhos. Eu não percebo, muitas coisas eu não percebo, mas ela percebe. Então, se a gente tem esse tempo, a gente pode. Senão, daqui um pouco fica nessa surpresa. O filho está envolvido com droga. Ninguém sabia, nem os pais sabiam. Mas, talvez por isso que não deve separar. Não deve ter separação. Porque, às vezes, a mulher é o filho dela. O que ela vai falar pro segundo marido que nem é pai dele? Se ele vai falar, é capaz de dizer, não, isso é problema teu, liga pro pai dele, né? E hoje as crianças ficam abandonadas e daqui a pouco estão envolvidas em drogas, em situações complicadas, por causa do relacionamento, do casamento que não está de acordo com a vontade do Senhor.
Muito bem, você está assistindo ao JP Podcast. Hoje estamos aqui com o pastor Ângelo. Está falando aqui sobre muitos assuntos, mas esse assunto nos prendeu mais pela sua importância, né? Não que os outros assuntos não sejam, mas esse assunto de família, ele é muito, digamos assim, valorizado dentro da nossa visão e a gente precisa passar essa mensagem, né? Agora existe, pastor Ângelo, uma situação que a gente observa em alguns casais, que até alguns são unidos na hora do passeio, na hora de sair, até conversam um pouco, mas eles se dividem nas finanças. E quando o casal, os dois trabalham, eles terminam às vezes dividindo as despesas da casa. E isso me parece um pouco prejudicial, porque se há uma união no casamento, inclusive, né, espiritual, de alma, né, por que será que eles conseguem fazer essa divisão e quando um entra em dificuldade, eles falam, não, esse problema é teu, você que se comprometeu em pagar isso. Não deveria os dois conversar e planejar as finanças da família, ver o que é viável fazer, se tem dinheiro só para uma conta, né, pagar só uma coisa, conversar o que pagar primeiro para não entrar em dificuldade, em atrito dentro do relacionamento? O que o senhor acha? O que o senhor diz a respeito desse assunto? Olha, esse realmente um assunto um tanto polêmico, a partir de que hoje as mulheres, né, trabalham e elas têm as rendas também. Agora, o que eu entendo? Eu entendo o seguinte, eu acho que o dinheiro é um só. Eu, no meu modo de ver, eu não acho que a mulher tem o dinheiro dela, o marido tem o dinheiro dele. Eu acho que as duas contas, elas têm que estar sobre o controle comum. Porque os dois trabalham, porque no meu caso eu trabalhava sozinho, mas não era só meu dinheiro. Ela me ajudou também na época na empresa, mas normalmente eu era sozinho. Mas não é porque só eu tinha a entrada que era meu, é nosso. E se as duas entradas também entram, é nosso. Eu vou falar aqui por mim. Sempre vale o que o casal combinam de comum acordo. Eu acho que sempre tem que ser bem declarado isso. Eu acho que as pessoas tá dando certo, as pessoas combinaram. Eu não vou adentrar nisso. Eu particularmente acho que quem tem que administrar essas contas é o homem. Eu acho que ele tem que programar o futuro, ele tem que ter isso. A mulher, ela diz, o homem faz a casa e a mulher faz o lar. Ela diz, o homem constrói a casa, mas não constrói o lar. O lar, como lá no Salmo 128, ele diz que a mulher, né, como videira frutífera dentro da sua casa, é a alegria, é a mulher que faz isso. Ela não tem que, no meu modo de ver, ter essa questão de se preocupar com a construção, com o investimento, com que isso é algo, eu acho que seria mais para o lado do homem. Mas eu respeito e as pessoas que entram num acordo e que não haja briga, e você daí tá dando certo. Aliás, o Salomão escreveu que a mulher sábia edifica a casa, isso, né? Então, e Gênesis vai dizer que ela é a auxiliadora, aquela que coopera, que está ao lado do homem. Sim. Né? Não é nem na frente nem atrás, é do lado, né? Tendo o mesmo peso, o mesmo valor. Né? Há uma cultura de querer desvalorizar a mulher. Na verdade, a Bíblia ela coloca a mulher como a parte mais frágil, no sentido de que precisa ser cuidada, acolhida, protegida. Isso. Mas ela também a Bíblia vai dizer que a mulher é a mulher sábia, que edifica a casa e a que constrói o lar, conforme o pastor acabou de falar. Aliás, uma casa que não tem esse ar do lar, né?
é muito ruim, porque ela passa a ser somente digamos assim, um lugar de se passar um tempo, mas quando é o verdadeiro lar, existe alegria, existe tempo de mesa, de conversa, né? O casal com os filhos, esse é o sentido, né? Da família, né? Sim. Muito bem, pastor Ângelo, falamos bastante sobre família, claro que longe de ser o suficiente. É uma paixão, né? Essa é uma paixão. Mas é um assunto maravilhoso para a gente conversar, para a gente falar. E é muito gostoso falar desse tema tão importante que é a família. Agora, eu sei que dentre os cursos que o pastor dá, aliás, o pastor trabalha com a Universidade da Família, né? Sim. Que abrange vários temas. Vários temas que abrange, né? Que traz na esteira aí esse tema família. Existe cursos de finanças, né? Cursos para casais que estão já aí há 30 anos casados, casais que estão entrando, cursos para noivos, né? Para se prepararem para o casamento. E hoje o pastor está ministrando o curso aonde? Nós estamos ministrando na Metodista, a Igreja Metodista aí com o pastor Fábio. Muito bem. Aliás, mandar um abraço aqui para o pastor Fábio da Igreja Metodista, onde está o pastor Ângelo ministrando esses cursos, que é fantástico, né? Tivemos a oportunidade de participar de uma palestra, do encerramento do curso, né? Sim. E algo maravilhoso. Tivemos nosso pessoal participando do curso juntamente com o pastor Ângelo, e fica aí essa fala até de indicação aí, né? Para que os irmãos, pessoas, pastores de igrejas na nossa região de Campo Magro, Curitiba, né? Contactá-lo para esses cursos aí, que são maravilhosos. Muito bem, agora eu sei que você tem uma atividade esportista, né? Que é maratonista, a gente tem muitas medalhas aí de maratonas, meias maratonas. E qual é essa... Conta para nós um pouquinho sobre essa tua atividade, que é interessante. Tá. Isso é interessante porque eu até vou contar como que começou. Quando que meus filhos saíram de casa, a minha esposa sempre gostou de andar, de caminhar. E eu achava essa coisa mais absurda do mundo. Porque tinha que ir até um certo lugar e depois voltar e disse, olha, tem tanta coisa para fazer, e fica andando por aí. Então eu achava uma coisa absurda. Mas aí os meus filhos saíram de casa e a minha esposa, porque ela andava com eles, os meus filhos iam com ela e tal. E quando que eles saíram, disse, eu não vou deixar ela andar sozinha, eu vou começar a andar contigo, né? Mesmo contra a vontade. E daí o meu filho mais novo, o Eduardo, ele fez educação física. E ele me falou, pai, para você começar, você pega ali, por exemplo, 50 minutos para andar, você começa, divide em 5 vezes. A primeira semana aí você anda 9 minutos e corre 1. Anda 9 e corre 1. Fica aí a semana toda assim. Daí na semana seguinte você anda 8 e corre 2. Anda 8 e corre 2. Na terceira semana você anda 7 e corre 3. E vai dosando, né? Procedendo assim. E eu comecei fazendo isso. E ele até falou, ele disse, olha, quando você chegar ali no 5 a 5 aí, você vai ter vontade de correr mais. Mas não vá, porque você precisa fortalecer a musculatura, né, os músculos. E eu tentei forçar um pouco mais. Já estava com quantos anos quando começou esse processo? 56. 56. Faz 10 anos, eu tenho 66. E daí eu comecei a correr, comecei a gostar. Aí hoje eu tenho mais de 80 medalhas, já fiz 3 maratonas. A maratona, ela é quantos quilômetros? 42 quilômetros. 42, 195 metros. Olha aí. E meia maratona, então, perdeu as contas? Meia maratona, sim. Meia maratona, 21? Isso aí fez mais de 20. Já correu? Inclusive ontem eu tinha uma corrida de 15 quilômetros aí no centro e fui correr. Quer dizer... 15 quilômetros é fichinha, tira de letra. Já é divertido, é uma diversão. Mas também treina todo dia?
Todo dia não, porque a gente faz, eu tenho dias que eu treino corrida e dias que eu faço musculação. Eu faço em casa mesmo, não faço na academia, eu faço um exercício específico para corrida, né? Daí eu faço em casa. Mas é uma alegria. Eu me sinto muito feliz no meio daquele povo, às vezes 5 horas da manhã, até com chuva, frio. Enfrenta tudo. Enfrenta tudo, que vale a pena. É muito e a gripe não tem problema, a gripe vai embora com a corrida. A gripe sai... Que legal, hein? Muito bom saber disso. E agora, eu soube que você correu até uma maratona aí, ou 3 maratonas. Na Europa, o que você correu na Europa? Onde foi? Meia maratona eu corri na Inglaterra, fui visitar o meu filho lá. E eu falei para ele, filho, eu vou te visitar aí, mas você marca uma corrida para mim aí que eu quero uma medalha daí. E daí eu fui para lá e ele marcou uma meia maratona lá e eu corria a meia maratona lá e tenho a medalha de lá também. Que legal, hein? Que interessante. Nós estamos conversando com o pastor Ângelo. E aí, maratonista, pastor, ministrante de cursos para família, para casais, né? Empresário que atuou no ramo varejista, né? Sim. Por 20 e poucos anos, né? 41 anos eu trabalhei no comércio, 22 anos e meio eu tive a minha própria empresa. Antes eu trabalhava como funcionário. Que legal. Nós conversamos hoje com o pastor Ângelo, estamos aí indo para a reta final do nosso bate-papo e que bom que você está conosco. Vou pedir mais uma vez aqui, curte o nosso canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, familiares, nos ajude a chegar mais longe. Tá bom? E eu quero pedir para o pastor Ângelo deixar uma palavra para os nossos ouvintes, nossos seguidores, né? Aquilo que você sentir no coração de falar aí, tem um tempo para também fazer algum tipo de agradecimento. Fique à vontade. Ok. Claro, primeiramente quero agradecer essa oportunidade de poder estar aqui falando principalmente essa questão do casamento, desse ministério de casais, que eu acho isso é o fundamental. Eu acho que todo o que nós devemos fazer, que é o nosso trabalho, mesmo sendo funcionário, o patrão, é uma necessidade que nós vivemos numa sociedade que carece disso, nós precisamos ter um retorno financeiro, então a gente se dedica, né, de alguma forma. E na questão do esporte também, da alegria, de algo que gosta de fazer, também é muito importante. Mas nada disso tem valor, assim, vale a pena se não temos a nossa família, a nossa casa, nossos filhos, com alegria, com cuidado, com amor. Mesmo às vezes na dificuldade, sem problema nenhum, eu acho que todos passam por isso, mas o fundamental realmente é cuidar da nossa casa, da nossa família. Então eu quero, de uma forma assim, de coração mesmo, pedir para todos os casais, homens, ama sua esposa, ama os seus filhos, cuida deles. Mulheres, honra seu marido, olha para o coração um do outro, abraça, não seja informantes de assuntos, seja aquele que olha para o coração, aquele que percebe algo que está lá e você é a única pessoa que pode ajudar, cooperar. Então o meu desejo é que os casais se amam. E eu estou disposto a ajudar quem se precisar. A nossa diária... A missão é essa, né? Essa. Nós fazemos isso com muito amor, com muito cuidado. Nós realmente gostamos disso. E esse é o nosso desejo. Que realmente todos os ouvintes possam realmente se dedicar a isso e ver esse valor. Porque não vale a pena... a própria Bíblia diz, né, que muito, né, lá em Oséias 4:6, as pessoas estão sofrendo, né,
por falta de conhecimento. Então, buscar conhecimento, buscar aprender é necessário. O Senhor Jesus começou o seu ministério ensinando lá a questão do Sermão do Monte, ensinando. Ele disse, passou a ensinar. Então, nós precisamos aprender. Nós não nascemos sabendo, nós precisamos saber. E estamos aí. E oportunidade tem bastante. E também o que eu puder ajudar, estou para ajudar também. Que legal. Pastor Ângelo, para a gente encerrar, defina a palavra vida com uma palavra. Como não foi combinado, aí você vai ter que raciocinar, né? Então. Uma palavra, defina a palavra vida com uma palavra. Respeito. Muito bem. A palavra família, defina a palavra família com uma palavra. Vida. Vida. Ou seja, e agora defina a palavra Deus com uma palavra. Amor eterno. Muito a bem. Dedicação total é algo fundamental, é sentido da vida. Que legal, que bom que você está conosco. Estamos encerrando o nosso podcast, JP Podcast, com o Joel Pego. Quero agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite ao pastor Ângelo. Deus te abençoe, obrigado por aceitar o convite. Obrigado. E a tua família continue sendo cada vez mais abençoada. Amém. Muito obrigado você que esteve conosco. Quero também agradecer aqui a Valde Paula, né, na nossa produção. Cláudio Narciso, obrigado pelo empenho, pelo esforço, né? Hoje mais ainda, dobrado. Que bom poder contar com vocês todos. Débora também aí na produção. Obrigado, gente. Deus te abençoe. Aguardo você no próximo programa JP Podcast, sempre com novidades para você. Grande abraço.